Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã chuvosa de quarta-feira na cidade de Botucatu. E antes da entrevista, deixa eu dar um recado aqui da Gráfica e Grau, que oferece a maior variedade de serviços gráficos de Botucatu e região. Adesivos, banner, cartão, crachá, flyer, folder, troféus em acrílico, indie banner e uma infinidade de produtos que você encontra na Igrau com a qualidade e a experiência de quase 50 anos. E um detalhe, hein? A Gráfica e Grau agora está em novo endereço, na Prudente de Moraes 274, no centro, ali pertinho do Espaço Cultural. Serviços gráficos, então, procure a Igrau, tradição em Botucatu há quase 50 anos, agora de casa nova e de cara nova. O WhatsApp da Igrau é o 3815-4191. Gráfica e Grau, a maior variedade de serviços gráficos de Botucatu e região. 7h04 e nós estamos recebendo aqui no estúdio para a nossa entrevista número 738, a psiquiatra infantil e pediatra doutora Ana Paula Ferraldo. Doutora Ana Paula, bom dia, satisfação em tê-la aqui novamente. Muito bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Prever. Como o santo de casa faz milagre em crianças autistas? Esse é o título do seu livro, né, doutora? Isso, é sim. É um livro que eu direciono para as famílias. Um livro com uma linguagem bem acessível, escrito como uma inovação no mercado literário, porque nós temos muitos livros com linguagem técnica. Mas para a linguagem de população, de pais, mães, pessoas leigas na área médica, faltava muito conhecimento. E hoje eu tenho cidades por onde eu passei, Itaguaí, Fartura, eles já têm grupos de mães de autistas, mães atípicas, que fazem grupo de estudo com o meu livro. Então eles leem um capítulo, discutem entre elas para que todo mundo aprenda. E isso para mim é uma realização, porque quando eu escrevi, não imaginei que pudesse tomar essa proporção. E eles me mandam foto do post do grupo de estudo, da rodinha das mães, tal, estudando. Então é uma realização muito grande para mim esse livro. Da primeira vez que a senhora esteve aqui, a gente abordava que a dificuldade da detecção do espectro autista, né? E isso com certeza é a principal dificuldade, né, doutora? Eu acho que a principal dificuldade, Márcio, é encontrar profissionais capacitados para fazer o diagnóstico. Entendi. A gente tem muito pouca gente ainda que sabe muito de autismo. As pessoas acham, sabe, o arroz com feijão ali, né? Mas como o autismo é um espectro, a gente tem umas particularidades que são muito específicas. Então, não existe isso de olhar e falar assim, eu acho que é autista. A gente precisa de alguns critérios que são determinados, né, pela saúde, mesmo pelo DSM-5, que precisa ser preenchido para o diagnóstico de autismo. E tem vários testes, tudo que a gente pode aplicar nessas pessoas que comprovam a nossa hipótese. E um detalhe que nesses tempos eu estava acompanhando também, de pessoas com mais idade, até acima de 40 anos, e de repente fizeram também um exame e detectaram que, apesar da idade, tem uma das variantes do espectro autista. Isso. É uma coisa assim, é uma novidade, né? Assim, a gente tem até 2019, Márcio, mais ou menos, a gente tinha o diagnóstico e bem estabelecido que era o autismo. Usava muito essa palavra, autismo. Que na maioria das pessoas, a primeira imagem que vem na cabeça de todo mundo é aquela pessoa que não fala, deficiente intelectual, que fica no canto dele isolado, que estuda em uma escola de educação especial. Esse é o protótipo do autista. A partir de 2019, quando mudou-se o conceito de autismo para transtorno do espectro autista, eu abri esse leque. Eu tirei de ser uma situação estática daquela pessoa, só daquele jeito de se manifestar, para ser uma infinidade de formas de se manifestar. Quando se abriu esse espectro, e a principal característica que precisa obrigatoriamente ter é dificuldade de interação social e ter dificuldade com flexibilização dos seus interesses. São os dois pontos principais. Se observou que muitas pessoas na população tinham essas características e eram tratados como bipolar, eram tratados como transtorno de depressão, de ansiedade,
foi-se visto que os círculos de amizades, mesmo familiar, era muito restrito. E daí se viu que existiam muitos autistas que estavam no espectro, que cumpriam todos esses critérios, mas que não eram aquele padrão super grave do jeito que se acreditava antes. Então, hoje, nós temos pessoas de 70 anos sendo diagnosticadas como autistas. Então, assim, essa história de que agora está nascendo muito autista e tal, na verdade, não está. Na verdade, a gente está fazendo diagnóstico de muitas pessoas que nunca foram feitas. E, por outro lado, tem o outro extremo também. Da mesma forma que a gente está hoje fazendo diagnóstico em adultos, a gente está focando, a gente que eu digo a comunidade médica, científica e eu também pessoalmente, no diagnóstico ultra precoce, que nós chamamos, que é o diagnóstico abaixo de 1 ano de idade. Porque o diagnóstico, não é nem o diagnóstico com certeza, mas uma suspeita de diagnóstico abaixo de 1 ano de idade, a gente já pode fazer a intervenção correta e minimizar muito as características de autismo naquela criança. O que era para ela ser um autista nível 2, nível 3 de suporte, com características que iriam limitar a vida dela, ela pode ser um autista nível 1 de suporte e ter uma vida assim bem menos restrita do que se não tivesse esse diagnóstico ultra precoce. No caso desse diagnóstico já de pessoas mais de idade, não digo nem 70 anos, mas uma idade média de 40 anos, por exemplo, o que muda na vida da pessoa? Qual a importância desse diagnóstico para esse indivíduo? Muda tudo, porque o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, André. Então, o que isso significa? Que as alterações no cérebro da pessoa que é autista aconteceram dentro da barriga da mãe. Então, quando essa pessoa nasceu, ela já era assim. Então, essas dificuldades que um autista traz, de conversar, de fazer vínculo, de interpretar a linguagem social, né, de ser mais flexível com a rotina, com o hiperfoco dele, que traz muitos prejuízos, ele vive esse estresse desde o dia que ele nasceu. Então, a gente encontra pessoas que já tentaram suicídio muitas vezes, porque não se encaixa, não entende o que acontece com ele, porque que ele não consegue ser igual aos outros são. Então, é uma incógnita. Quando você descobre, né, quando você confirma o seu próprio diagnóstico, isso te leva para um autoconhecimento. Então, você fala, poxa vida, então essa característica que eu tenho não é frescura, é do autismo. E isso faz com que você aprenda a reconhecer os seus limites e não leve você a um estado de estresse extremo, porque você se força a ser quem não é da sua natureza o tempo inteiro. E por outro lado, o que eu acho que é mais importante é quem convive com você, a sua família, o pessoal do seu emprego, no caso a escola de uma criança, tudo, vai saber que aquela característica não é porque você é birrento, porque você é fresco, porque você não gosta de mim, por isso que você não olha nos meus olhos, né? E acaba tornando a sua vida social muito mais fácil. Eu fiz um post no Dia do Idoso, dizendo que existem muitas famílias que guardam mágoa, às vezes do pai, do vô, né? Porque o pai não ia no aniversário, ficava trancado no quarto. Às vezes tinha uma festinha de Natal, tal, que a pessoa não estava próxima. E os filhos, os netos, encaram aquilo como uma indiferença. E, na verdade, o autismo não tem nada a ver com sentimento. Eles amam os filhos do mesmo jeito, eles querem bem a família do mesmo jeito, mas eles têm uma inabilidade na questão social. Eles não têm, realmente isso é físico, naquela parte do cérebro relacionada com as relações sociais, as conexões são alteradas. Então, foge do controle dessa pessoa. Então, o diagnóstico, mesmo que tardio, esclarece uma vida de sofrimento e muitas vezes reaproxima a família toda. Direciona dali para frente, né? Sim. Esse diagnóstico tardio, ele facilita a autoaceitação da pessoa também? Ou pelo contrário, ela se nega a... Pelo contrário, facilita a autoaceitação. Porque você é desse jeito, você não se conhece de uma forma diferente disso. E você passa a vida inteira, bem entre aspas, isso que eu vou falar, sendo recriminado por características que são naturais sua, né? Então, o fato de você entender o porquê que você é desse jeito e fazer com que as pessoas que convivam com você também compreendam, vai trazer muito mais harmonia, muito mais, a vida vai fluir de um jeito muito mais leve para essa pessoa.
Eu fico imaginando, né, baseado no que a doutora está dizendo, o quanto as pessoas sofreram ao longo da vida. Muita gente. O quanto a família sofreu, o quanto a falta de conhecimento, né, da evolução da medicina, da ciência e tudo mais, para se saber que existe um espectro autista com variantes, inclusive, Sim. né? Quanto sofrimento ao longo da vida até que se chegasse nos dias de hoje com as dificuldades ainda do diagnóstico, mas sabendo que existe e que é possível numa pessoa acima de 40, de 50, de 70 anos. Né? Sim, com certeza. Eu tive recentemente em um congresso em São Paulo, maior congresso de autismo do Brasil, Congresso Espectro. E a gente teve uma aula no congresso sobre a influência da menopausa nas mulheres autistas. A mulher, ela tem uma habilidade natural já do sexo feminino, geralmente mediada pelo estrógeno, que é o hormônio da mulher, né? Você acredita, as pesquisas mostram que o estrógeno tem um papel importante nisso. A mulher, ela tem uma facilidade de mascarar, de disfarçar as características dela de autista. Então, a mulher que é um autista nível 1 de suporte, ela observa como que é o ambiente que ela tá, isso de um modo inconsciente, não é consciente, tá? Ela observa o ambiente que ela tá e ela passa a se comportar semelhante àquele ambiente para ser aceita socialmente. A habilidade da mulher para isso é muito maior do que a do homem. Então, um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras, vamos imaginar que eu arrumo um namorado, a mulher arruma um namorado que é peão de rodeio. Em uma semana, essa mulher já sabe música sertaneja, sabe quem que ganhou o rodeio de Barretos, sabe o nome do touro, que é o touro mais bem cotado. Último ano. Porque ela sabe que esse assunto é um assunto que vai aproximar ela do namorado dela. No mesmo tempo, essa mulher que vive isso com o namorado tem uma amiga que gosta de rock no serviço. Com essa amiga, ela fala de Kiss, do Bon Jovi, da banda nova. Só que isso é um esforço diário de estar atento a tudo, para saber o que conversar com cada uma das pessoas que passam pela sua vida. E chega uma hora que ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais do que ela gosta. Porque ela vive, entre aspas, colocando panos quentes em todos os lugares. Assim, com esse eu tenho que falar desse jeito, com esse desse jeito, nesse ambiente desse jeito. É como se ela assumisse um personagem em cada lugar que ela tá para ser socialmente aceita. Isso o estrógeno ajuda. São mulheres que têm quadros depressivos importantes, transtornos de ansiedade muito grande, porque imagine você viver desde pequena, desde criança, dessa forma, né? E quando ela chega na menopausa, o estrógeno vai a zero. Ele para, você não tem mais essa muleta no corpo, né? E geralmente quando a mulher chega na menopausa, os filhos já se casaram ou estão fazendo faculdade fora. O marido muitas vezes ou se separou porque é uma pessoa mais complicada de se conviver ou morreu, né? Ela já está viúva. E essas pessoas eram a rede de apoio dela. Era onde ela chegava em casa e ela podia conversar com o filho. Ela tinha um companheiro que ajudava ela nessa intermediação social. Ela ficava mais quietinha do lado, mas o marido era super sociável e ajudava ela. E quando ela chega na menopausa, ela perde tudo isso. Então, a gente tem, na estatística, um índice de ideação suicida e de suicídio mesmo 20 vezes maior na população autista do que na população neurotípica. Dentro da população autista, as mulheres na menopausa são as que mais se suicidam. Então, esse assunto de autismo na vida adulta é, assim, urgente da gente trazer, né? Dos médicos estarem atentos a isso, porque essas pessoas estão passando com clínico geral, com ginecologistas, com psiquiatras, e tudo passa, é da menopausa mesmo, a mulher na menopausa fica, entre aspas, pelo amor de Deus, né? Louca mesmo, tal. E esse ginecologista não investiga que desde criança ela já passava por essas dificuldades, os quadros depressivos que ela já teve no decorrer da vida. Então, assim, é um assunto muito urgente e muito atual, né, dentro da humanidade. Se Deus quiser, isso vai trazer uma evolução para todos nós. A gente tem pergunta de ouvinte. Um ouvinte aqui mandou um áudio pra gente. Ele tem uma filha autista. Vou colocar aqui pra doutora. Pode pôr.
Bom dia, André, bom dia, ouvinte da Prever. Estou ouvindo a entrevista e eu tenho uma filha autista. Só que ela não tem só o espectro autista, né? Ela tem o TOD e o TDAH junto. Mas, infelizmente, ainda hoje, existe preconceitos de pessoas e existe a falha do poder público para ajudar. O André, você já acompanha um tempo a minha história, eu já fiz algumas reclamações na rádio. Tanto que hoje o tratamento da minha filha total está sendo em São Paulo, na ACD, pago, porque não dá para esperar pelo... Por causa de terapia específica tradicional de escola espanhola ou italiana ou portuguesa, pois aqui não tem. Ela teria alguma ideia para ajudar a parte da Prefeitura de Botucatu para desenvolver programas para essas crianças? Eu tenho sim. Doutora, até pode falar. Se a senhora me permitir, Lógico. é o Rudinei que participou com a gente. Isso. Eu estou aqui aberto com um tema que eu estava esperando para tratar, mas o Pode Rudinei falar. antecipou. Pode falar. Que foi um artigo escrito para a senhora, Isso. que diz que o título é o seguinte: Retrocesso mascarado em avanço. Reflexões sobre o decreto 12.686 de 2025 e a inclusão no Brasil. Acho que esse tema aqui é importantíssimo e vem ao encontro do que o Rudinei trouxe. Com certeza. Dessa nova política nacional que eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, respondendo o Rudinei e também trazendo por que a senhora escreveu esse artigo, o que diz esse texto. Primeira coisa, né, em relação às terapias, que são coisas independentes, mas que se completam, que o ouvinte mandou, o Rudinei mandou. Realmente, a oferta de terapias pelo SUS no Brasil, não é só aqui em Botucatu, não. No Brasil, é praticamente nada, é zero, né? Nós temos aqui em Botucatu um serviço que oferece terapias pelo SUS, que funciona na PAI, que é o Serviço de Estimulação Precoce de Autismo. Esse serviço atende crianças até 5 anos de idade. Então, essa criança com 5 anos e 11 meses e 29 dias, independente de se ela evoluiu ou não, perde. Quando ela perde, em 6 meses ela regride tudo que ela evoluiu. Então, é a mesma coisa que nada. Eu recebo essas crianças no consultório. Esse serviço oferece terapia meia hora uma vez por semana. Isso não é nada para um autista, é zero. É fazer de conta que eu estou dando alguma coisa. E esse serviço que não oferece praticamente nada, tem uma fila de espera de mais de 200 crianças. Outro problema que a gente esbarra. Então vamos construir um centro enorme de autismo na cidade. Vamos buscar verba no governo federal, onde for. Não tem terapeutas. Você pode construir o que for. Não vai ter fonoaudiólogo, terapia ocupacional, terapeuta ocupacional, psicólogos especializados em aba, né, na ciência que trabalha com autista para suprir a necessidade de uma população de uma cidade. Nós não temos hoje em dia em Botucatu fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional particular. Se você quiser pagar pelo tratamento do seu filho, não tem vaga. Imagine pelo SUS, né? Então, do meu ponto de vista, eu tenho um projeto pessoal meu, isso até escrito e muito bem detalhado, que a gente já está conversando com algumas prefeituras. A única forma que eu vejo é a capacitação das famílias. A gente precisa ter um núcleo de profissionais muito bem capacitados que vão avaliar essa criança e que vão orientar a família como conduzir. Por que eu falo isso? Eu já vou emendar no artigo que eu escrevi. Os trabalhos que nós temos mostrando evolução mesmo em crianças e adultos autistas, eu falo de criança porque eu trabalho com criança, e assim, quanto mais precoce é a intervenção, melhor é o resultado. Então, eu falei intervenção ultra precoce. Intervenção ultra precoce em crianças menores de 1 ano de idade. Intervenção precoce, que é o recomendado, é crianças abaixo de 2 anos e meio, 3 anos de idade. No Brasil, a média de diagnóstico é 6, 7 anos de idade. Então, a gente já perdeu muito tempo de intervenção nessas crianças. E essas de 6, 7 anos de idade nem sempre vão conseguir ter acesso à terapia, né? Desculpa que eu perdi o raciocínio. E até a gente ligação que eu queria fazer aqui é com isso, porque às vezes na escola, né, na inclusão, é possível suprir essas terapias? Com certeza. Eu estava falando do artigo e vou emendar com a escola. Os trabalhos científicos que nós temos, por que eu falo de trabalho científico? É o que me dá certeza do que dá certo. Não adianta eu inventar da minha cabeça, né? Eu acho que se a gente fizer
2 vezes por semana, meia hora, vai ser bom e vai dar para a gente atender mais crianças. O trabalho científico tira todo esse viés. E o que a gente tem de concreto? A terapia ABA, a ciência ABA, que pode ser aplicada por um terapeuta, por um pai, por uma mãe, por um professor, por um cuidador, por qualquer pessoa que estude, que saiba o que é uma ciência ABA. Não é uma ciência exclusiva de psicólogo. Ela só é realmente efetiva quando ela é aplicada de 20 a 40 horas semanais. Qualquer coisa que se faça menos do que isso não vai ter o resultado esperado. Você vai falar, Ana Paula, então eu levo meu filho na clínica 3 vezes por semana, 2 horas cada dia. Isso não é eficaz? Não é eficaz, tá? Por quê? Porque eu tenho que modular, eu tenho que ensinar essa pessoa habilidades corriqueiras do dia a dia. Vamos imaginar que eu estou ensinando essa pessoa a tomar água. Um autista não verbal, que vamos imaginar o pior dos cenários. Um autista não verbal que não consegue falar nada. Então essa pessoa vai entrar aqui, ele está com sede, ele não consegue pedir um copo de água para você. Se ele não souber pelo menos apontar o que ele quer, ele pode ter uma manifestação de ficar irritado, nervoso, começar a mexer em coisas aleatórias, tal, simplesmente porque ele está incomodado, com sede e ele não sabe pedir água. Vamos imaginar a situação que nessa meia hora, uma vez por semana, o terapeuta está ensinando ele a pedir água. Então o terapeuta, fono, psicólogo, TO, todo mundo lá que ele passa, está trabalhando com ele uma forma de ele aprender a pedir água. Pode ser por figurinha, pode ser por gesto, pode ser por qual forma for. Só que a professora da escola não sabe que o terapeuta está ensinando ele a pedir água. A mãe não sabe, o pai não sabe, a avó não sabe, ninguém sabe. Em qual lugar essa criança passa mais tempo? É dentro da terapia, com o terapeuta que domina todas as técnicas possíveis para controlar aquela criança e para ensinar isso para ele? Ou é dentro de casa, dentro da escola, no dia a dia? Então, o terapeuta tem a técnica. O terapeuta passa para a família. Olha, deste jeito, todas as vezes que ele for querer beber água, nós vamos fazer. A chance dessa criança evoluir é infinitamente maior, porque isso vai ser aplicado inúmeras vezes. É aí que entra as 20 horas, 40 horas semanais. Não é construir uma clínica e a criança morar dentro da clínica. Não é isso que eu falo. Mas é capacitar todos os envolvidos, inclusive a escola, para estimular essa criança em todas as oportunidades. Essa criança vai ser estimulada para aprender a sentar de um jeito correto, aprender a se comunicar de um jeito correto, aprender a expressar o que ela gosta, o que ela não gosta. Tá com frio, tá com calor, tá com sede, tá com fome, ir no banheiro, o básico de qualquer ser humano. E com certeza a evolução dela vai ser muito melhor. Não vejo outra saída para isso. Esse artigo ele foi escrito baseado em um decreto que saiu semana passada do Ministério da Educação, onde veio algumas normas e algumas normas impostas, né? Foi um decreto mesmo, né? Não foi uma lei estudada e desenvolvida. Onde muitas crianças com qualquer tipo de dificuldade, não é só autista, tá? Disléxicos, criança com TDAH, criança com deficiência física mesmo, né? Vão ser muito prejudicados. Eu recebi uma crítica em relação a esse artigo, uma pessoa comentou comigo, na verdade em um comentário da publicação do artigo, dizendo que aonde que se viu uma médica dando palpite na educação. Então vamos chamar também os professores para dar palpite no SUS, né? Eu também acho isso um absurdo, sou bem sincera a falar para vocês. Só que todos os dias eu preciso escrever carta para a escola orientando como é para lidar com aquele meu paciente. Porque os professores não têm essa capacitação. Não é culpa deles, não é pouco caso deles, mas eles não sabem como fazer isso. Muitos médicos não sabem como fazer isso. Todos os dias eu escuto crianças na escola que eu preciso afastar porque estão com trauma da escola, porque estão com crise de pânico na escola, porque sofreram bullying horroroso na escola. Então, não tem essa de quem sabe mais ou quem sabe menos. O médico vai intervir na escola, o professor vai... Não é isso que a gente está conversando. A gente está conversando sobre humanidade.
A gente está conversando sobre dar as mãos, família, escola, profissional, médico, seja quem for que conseguir ajudar no desenvolvimento daquela criança e todas as pessoas pensarem e chegar num denominador comum. Isso é o melhor caminho, né? Então, eu acredito que, assim, estamos em um processo, esse decreto foi um decreto infeliz, eu acredito que muito, isso não é uma opinião pessoal minha, se você pesquisar na internet, é o consenso de todas as pessoas que trabalham com neurodivergência. Eu acredito que isso vai mudar, não vai ser do jeito que foi, né? Vai ser revisto. Vai ser revisto, eu acredito que sim, porque é impossível. É impossível não só para a criança, mas principalmente para o professor que vai estar dentro da sala de aula. Rapidamente, o que diz o decreto? O que ele O decreto tira a obrigatoriedade da criança ter um cuidador para ela. Não são todas as crianças que precisam de cuidador. André, não é porque eu tenho diagnóstico de autismo, meu filho é autista, ele precisa de um cuidador. Não. O que a gente mais quer é que essa criança não precise de um cuidador. Que ela tenha autonomia, né, seja independente, consiga se virar. Mas uma criança nessas condições que eu falei para vocês, que não fala, que não consegue se expressar, que fica andando de uma forma aleatória e não consegue ficar sentado na carteira. Explica para mim como que essa criança vai estar em uma classe com mais 30, você tem filha, você sabe disso, imagine suas filhas em uma condição dessa, e o professor dando aula lá na frente sem ajuda de ninguém. Por outro lado, mas para essa criança estar na escola, a lei dá o direito de todas as crianças, independente de ter deficiência física, mental, de ser PCD ou não, estar matriculada na escola regular. Então, eu estou indo contra a própria legislação. Se eu tiro esse apoio, eu quero que alguém explique para mim como é que vai ser o ensino, contando que em uma sala não existe só este aluno. Existe alunos com TDAH, com déficit de atenção, hiperativos, existe alunos com dislexia, existe aquele aluno que os pais estão se separando e ele está nervoso por conta da situação, existe o aluno que não dorme direito à noite, que está com sono, que está cansado, existe o que tem dificuldade de aprender porque a família não estimula em casa, os pais não têm conhecimento cognitivo, mesmo tem estudo para conseguir dar o suporte em casa. Como que a professora vai fazer? Eu quero que alguém me explique isso. Como que vai ser o cuidado dessas pessoas? Vai ter um cuidador responsável por 5 crianças que precisam de alguma ajuda, seja ela deficiente físico ou alguma neurodivergência. Me explica como que um cuidador que não precisa ter nenhuma qualificação. Esse cuidador pode ter só um ensino médio, pode ser uma turminha do colegial, do ensino médio, que no contraturno vai ajudar a cuidar das crianças neurodivergentes. Basicamente um estagiário. Um estagiário, exatamente. E não é nem um estagiário de psicologia, um estagiário de pedagogia. É uma pessoa sem nenhuma capacitação, sem nenhum conhecimento. Ele vai ajudar no quê? Vai ajudar a segurar quando precisar, vai ajudar a levar no banheiro, vai ajudar a dar comida na boca quando precisar, mas ele não vai ter nenhuma noção de intervenção, de ajuda pedagógica. Eu já tive pacientes que não eram verbais, que não falavam nada e que a gente descobriu dentro do consultório que ele sabia escrever tudo. E nem a professora da escola sabia. Sabe por quê? Porque nunca deu nada para ele escrever. Porque essa criança chegava na escola e dava um desenhinho para ele pintar. Todos os dias. Sem nenhum plano de ensinar essa criança a se comunicar, a ler placa, a ler um livrinho, qualquer coisa. E quando a gente começou essa intervenção, essa criança tinha 10 anos de idade na época, a psicopedagoga começou a treinar e o tal, ele escrevia. Começou a falar os nomes, ele escrevia. Quando a gente viu, ele sabia escrever tudo. E nem a professora da escola sabia que ele sabia escrever. Então aí a gente vê assim, a falha na educação e o quando a gente precisa remar ao contrário disso. A gente precisa remar com políticas públicas que aumentem o incentivo financeiro mesmo, para que as escolas tenham condições de contratar pessoas capacitadas ou de capacitar as pessoas para que essas crianças consigam desenvolver o máximo do potencial que elas têm. O percentual, já no finalzinho, doutora, o percentual de crianças, de pessoas com espectro autista tem aumentado a detecção do espectro autista? Com certeza, a gente tem cada vez mais um olhar diferenciado,
A gente tem os testes de aplicação, né, para caracterizar se está dentro do espectro ou não. E até eu estava comentando aqui com vocês que eu estou trazendo para Botucatu em primeira mão. Eu acho que aqui em Botucatu não tem nenhum lugar que eu conheça o sistema eye tracking de rastreio do espectro autista. O que é o sistema eye tracking? É quando a gente oferece para a criança um joguinho de videogame mesmo, um joguinho que a família abaixa o aplicativo e eu aplico esse jogo na clínica. Esse jogo faz um rastreamento através de infravermelho da movimentação da pupila daquela pessoa. E as pessoas neurotípicas, bem entre aspas, pelo amor de Deus, essa palavra que eu vou falar em normais, para que a população leiga entenda, ela tem um padrão de movimento ocular de triangulação, onde ela percorre, ela rastreia a tela inteira muito rapidamente em questão de frações de segundo. As pessoas que têm o espectro do autismo têm um padrão mais característico de movimentação da pupila, dos olhos. Eles fixam em pontos aleatórios da tela que chamam mais atenção dele, não fixam como um todo. E esse sistema, através de uma inteligência artificial, me traz se o padrão de movimentação ocular daquela criança, daquela pessoa, até de um adulto, é condizente com o espectro autista ou não. Ele também serve para o TDAH, ele serve para mostrar o tempo que perde a atenção, que perde o foco, quanto tempo ele demora para voltar no foco, para jogar aquele joguinho. E ele também serve tanto para um rastreio, ele não me dá a certeza do diagnóstico, mas ele faz um rastreio, ele passa uma peneira, assim, ele diz, esse daqui tem grande chance de ser, ou esse daqui não, me parece que não tem nada. E daí esse que tem grande chance de ser, eu aprimoro com testes mais específicos. Ele também serve para o tratamento. Então, como que isso vai funcionar? A criança, vamos supor, passa em consulta comigo, ou o adulto, seja, né, o meu paciente ali, o meu cliente, eu vou fazer uma prescrição para ele. Você vai jogar tal joguinho de segunda, quarta e sexta, 2 vezes por dia, como se fosse uma receita mesmo, né? Por quê? Porque eu sei que este joguinho ele foi desenvolvido para aumentar o foco, para aumentar a atenção, para aumentar a interação social, para aumentar a capacidade de empatia. Cada joguinho tem uma função. Quando a família baixa o aplicativo, esse joguinho só vai estar aberto para essa família de segunda, quarta e sexta, 2 vezes ao dia. Então, não corre o risco da pessoa ficar viciada, da criança querer jogar um monte de vezes no dia e tal. É um tratamento mesmo. Perfeito. Doutora Ana Paula, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Sucesso com o livro Como o Santo de Casa Faz Milagre em Crianças Autistas. E conte sempre com a gente, viu? Muito obrigada, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, viu, Márcio? Muito obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.